Gênesis capítulo 43. Neste capítulo mostra a luta de Israel em relação a deixar o seu filho mais jovem, Benjamim, fazer a viagem com seus irmãos até o Egito. Ele está muito preocupado. Ele teme que alguma coisa possa acontecer e ele venha a perder Benjamim. Mas a questão ali era de vida ou morte. O texto começa dizendo que a fome persistia gravíssima. E essa fome estava apenas ainda no começo. Dos 7 anos, este era o segundo ano. Os seus mantimentos já estavam bem no limite, terminando realmente, e eles não tinham onde estavam como conseguir outro alimento, a não ser indo até o Egito. Então ele pede aos demais filhos que façam a viagem, os filhos mais velhos, que vá comprar mantimentos. E eles dizem que não podem ir se Benjamim não for. Eles dizem que o Senhor da terra protestou com eles de forma muito severa, que eles não teriam como negociar, como comprar nada se não levasse o irmão mais jovem. E sem contar que tinha ficado um dos filhos de Israel para trás. Simeão estava preso desde então. Provavelmente já tinham passado alguns meses, foi o tempo que eles fizeram a viagem de volta, que levaram para consumir o mantimento, e agora deveria fazer a viagem novamente. Teria Israel então que deixar Benjamim ir, ou então recusaria mandar Benjamim, e assim todos eles poderiam morrer? Isto me faz lembrar a condição do nosso mundo, do planeta Terra. Quando o pecado entrou neste mundo e a desgraça se abateu sobre todos nós, não foi sem luta que Deus, o Pai, entregou o seu Filho para vir em nosso mundo para poder nos resgatar. Certamente foi com uma grande batalha, uma grande dificuldade para Deus abrir mão de seu Filho. Sem contar que esta era uma condição de alto risco. Jesus Cristo teria que assumir a natureza humana, viver como ser humano e passar no teste que os seres humanos passam nessa terra, todas as tentações e todas as provações. O único pecado teria arruinado a vida do Senhor Jesus. Como ele poderia voltar à pureza do céu, à presença do Pai, se estivesse contaminado com o pecado? Mas se ele não viesse, todos nós estaríamos perdidos. Então a luta de Jacó representa em pequena escala a luta de Deus em abrir mão de seu filho Jesus. Mas tinha outros filhos que estavam em situações adversas. Outros que, como Simeão, estava retido, preso, encerrado em uma prisão. E se nada fosse feito, Simeão terminaria morrendo lá no cárcere e os demais filhos de Jacó e o próprio Jacó teriam morrido de fome. Então ele toma a decisão e ele manda Benjamim ir com seus irmãos. Manda levar alguns presentes para dar ao Senhor da terra, levar o dinheiro que da primeira vez havia voltado dentro dos sacos e levar mais dinheiro para poder comprar mantimentos. Eles chegam finalmente ao Egito e lá, quando eles chegam, José manda que levem estes homens todos para sua própria casa, para lá comerem com ele ao meio-dia. E ele depois segue posteriormente também. Lá José iria fazer um teste outra vez. Primeiro ele não comeria junto com eles, porque ninguém sabia que ele também era hebreu. E os egípcios eles não comiam na companhia de outros povos. Então José coloca na mesa de tal forma que começa pelo irmão mais velho até o irmão mais jovem. E a Bíblia diz que eles ficam impressionados por isso. Como que José saberia a ordem certa de nascimento de cada um deles? Até aí eles não sabiam que José era José. Imaginava que era apenas mais um egípcio, alguém da nobreza egípcia. Mas José vai fazer um teste. Lá no passado, quando ele era apenas um adolescente, ele havia sido, de certa forma, privilegiado pelo pai. Quando o pai deu aquela túnica para ele, aquilo provocou um grande ciúme em todos os irmãos. E agora José fez a mesma coisa para testar se eles ainda eram aqueles mesmos homens. Serve a todos em uma porção muito generosa para Benjamim, 5 vezes mais do que para todos eles. José estava vendo se este sentimento de ciúme, de confusão ainda permanecia no coração deles. Mas ficou evidenciado que não há nenhum relato que eles tenham ficado aborrecidos ou que tenham comentado alguma coisa a respeito disto. Afinal de contas, qualquer comentário José iria entender, mas nada disso foi feito.
Mesmo o próprio Judá, que foi aquele que deu a ideia para seus irmãos vender José como escravo. Quando José estava no poço, que Rúben estava na intenção de tirá-lo de lá, na ausência de Rúben, Judá propõe que eles vendam José como escravo. A ideia mais cruel partiu de Judá. E agora, quando Jacó pede que eles voltem, ele assume o compromisso de devolver o filho para o pai. Ele disse: Se eu não o trouxer, eu serei maldito diante de ti para sempre, mas me entregue o rapaz, e eu vou devolver ele de volta para o Senhor. Então, aquele velho coração, cheio de egoísmo, de indiferença ao sofrimento do pai e da família, agora já mostrava uma preocupação, um cuidado com o bem-estar do irmão mais jovem. Quando José era a pessoa que estava nessa condição, eles desprezaram completamente, mas agora eles tinham o zelo por Benjamim, mostrando que a graça salvadora do Senhor estava trabalhando no coração daqueles rapazes que agora já eram homens maduros, e é por isto que eles se tornaram então os patriarcas do povo de Deus. José está testando e eles estão passando no teste. E o Senhor está nos dando oportunidade também, durante a nossa vida aqui, de crescermos espiritualmente, abandonarmos o pecado, renunciarmos à injustiça, à malícia, à maldade, à maledicência, à mentira, ou seja, todas as formas de pecado. Nós confessamos, abandonamos, o Senhor perdoa, transforma e restaura para que a gente possa voltar novamente ao lar, encontrar novamente com o nosso Pai.